o poder e os grupos marginalizados. Nesse encontro de hoje eu vou conversar um pouco com vocês do ponto de vista do direito no período colonial, período este que vai de 1500 até 1822, como é que a legislação da época enxergava a questão dos chamados grupos marginalizados. Quando eu falo de grupos marginalizados, eu estou falando do indígena, eu estou falando da questão da escravidão, a questão do negro. Como é que esses dois elementos eles vão ser tratados pelo poder na colônia, mas principalmente pela legislação da época, pelo direito da época. Eu convido todos vocês a assistirem esse vídeo que tem como base o texto do professor Arno Verrig, o seu livro Formação do Brasil Colonial, e a gente está analisando aí a parte relacionada ao poder na colônia. Tá? Então, a grande questão que se coloca é como é que a legislação à época ela vai observar, ela vai analisar, ela vai entender a questão do indígena e a questão do negro. Como é que ele vai abordar a questão, por exemplo, da escravidão? É muito interessante porque durante esse período você vai ter, em relação ao poder dos grupos marginalizados, e a gente está falando aí do período que nós estamos tratando, de 1500 até 1822, nós vamos ter a seguinte questão. Nós vamos ter uma atitude do governo português diante dos indígenas, e diante do elemento negro, nós vamos ter uma atitude que nós vamos tratar como uma atitude indigna. Tá? A atitude do governo português diante dos indígenas e diante do elemento negro vai ser uma atitude que a gente vai chamar como uma atitude indigna, que foi taxada por um historiador da época de plena de hesitações e de contradições. É muito interessante porque o professor Arno Verrig ele trata nesse livro as chamadas normas profusas e confusas. Ou seja, você tem uma legislação que falava de tudo, uma legislação complexa e uma legislação também repleta de contradições, plena de hesitações, plena de contradições, principalmente em relação ao elemento negro, principalmente em relação ao indígena, aos chamados grupos marginalizados. A regra geral, à época do governo português, era a chamada proibição, era a proibição da escravidão. Aí você deve estar perguntando, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, a gente não teve escravidão aqui no Brasil, seja do indígena, seja a questão da escravidão do elemento negro? Sim, nós tivemos escravidão aqui. Então, como a regra geral era a proibição, mas a pressão dos interesses contrariados fez com que se pudesse abrir exceções. No caso do indígena, por exemplo, a chamada guerra justa, ou a escravidão para indígenas que adotavam a chamada prática antropofágica. Então, a regra era a proibição, mas se você observar que aqui no Brasil vai prevalecer a exceção. O que vai acontecer são interesses dos grupos privilegiados aqui do Brasil. Esses grupos vão pressionar o governo e, consequentemente, o governo que vai fazer essa legislação. Uma legislação que vai o quê? Uma legislação que vai beneficiar, uma legislação que vai digamos assim, trazer como protagonista a questão das elites. Então, você vai ter aqui exceções, como a questão do indígena no tocante à guerra justa ou práticas antropofágicas. Tá? Uma outra questão que a gente deve colocar aqui, que eu acho bastante interessante, é que quanto aos africanos, quanto ao elemento negro, quer dizer, o elemento que vem da África, a legislação era confusa, casuística e incoerente, caracterizados por uma contradição insanável. O escravo no direito civil era considerado como coisa, como objeto, e não pessoa. Mas no âmbito criminal ele era considerado como o quê? Como pessoa imputável criminalmente. Existe um autor aqui na Paraíba chamado Horácio de Almeida, ele tem um livro chamado Brejo de Areia. Ele é da cidade de Areia, e nesse livro ele vai tratar dos chamados, e também no seu História da Paraíba, ele vai tratar da chamada pena de morte aqui no Brasil, principalmente aqui na Paraíba, no Nordeste Paraíba e na cidade de Areia. E pasmem, a gente vai observar que quem morria enforcado à época, quem era condenado, geralmente era o elemento negro, era o escravo, era o africano. Tá? Então isso demonstra como a legislação da época era uma legislação literalmente casuística, uma legislação que estava ali para manter os privilégios de uma elite. Tá?
No caso, uma outra questão que a gente deveria colocar também, que eu acho também muito importante, muito interessante nesse contexto, é que essa questão da legislação, dessas questões casuísticas que a gente vai observar, que a gente vai ver nesse período, é muito interessante que você vai observar que isso vai se manter por um longo tempo, um longo período da história. Quer dizer, essas contradições que vêm do século XVI, XVII, XVIII, vai se manter durante boa parte do século XIX, porque você vai ter uma escravidão aqui no Brasil. Quer dizer, tudo isso que a gente está conversando aqui, de uma certa forma, a questão do indígena vai ser colocada de lado, mas aí você vai ter a questão do africano, que vai se perpetuar essa legislação casuística aí durante todo o século XIX. Então, muito obrigado a todos, eu agradeço a atenção e eu espero que vocês curtam aí a nossa página e assistam o nosso vídeo. Curtam o nosso vídeo, curtam a nossa página, se inscrevam na nossa página, Diálogos com Direito e a História, e eu agradeço a todos a atenção. Muito obrigado.